Professor da disciplina de anestesiologia de lá da Universidade Federal de Sergipe, não é? Aí membro de comissões técnicas tanto da Sociedade Brasileira de Anestesia quanto da Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe, não é? E quando a gente foi provocado com esse protocolo, aí eu falei com ele, ele prontamente se dispôs a fazendo o protocolo e na sequência está fazendo a apresentação. Não é para todos, não é para conhecimento e aplicação prática, porque isso está virando uma coisa muito frequente. Na questão de pacientes com a dor, para a gente no centro cirúrgico, na ressonância, a gente tem visto isso com mais frequência, então saber proceder nessas situações. O objetivo da aula é isso, viu, pessoal? Então, boa aula aí, viu, para Fabrício. Não é? Obrigado, Max. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Tranquilo. Perfeito. Então, primeiro, agradecer o convite. Falar sobre um tema em anestesia, para mim, é sempre interessante, porque, querendo ou não, a gente se atualiza bastante no conteúdo. E, particularmente, os adornos estéticos viraram uma discussão, não só nacional como internacional, por causa, particularmente, das unhas em gel, que virou uma febre absurda, e a gente não sabia, isso como equipe, não só de anestesia, mas equipe de saúde como um todo, como lidar com esses adornos estéticos dentro do setor que a gente trabalha, que é o centro cirúrgico, onde a gente submete o paciente a procedimentos cirúrgicos, onde a gente lida com instrumentos que podem, porventura, gerar uma queimadura se a gente não tiver o cuidado adequado. E aí essa discussão acabou repercutindo aí em várias frentes, que trouxe os adornos estéticos de uma forma geral, não só as unhas em gel, para o foco da discussão. E por isso que hoje a gente tem um protocolo, um POP, né, sendo revisado aí pelo Primavera, já construído com a ajuda de um dos residentes do Hospital Universitário que rodou no Primavera, com o propósito de a gente poder informar a equipe e informar os pacientes sobre esse assunto. É uma aula rápida, prática, com o propósito de informar e a disseminação do conteúdo, que é a informação, seja rápida, por ser uma aula mais prática. Então vamos lá, pessoal. A gente vai abordar próteses e extensões capilares, cílios artificiais, unhas artificiais e esmaltes, os piercings e as joias permanentes. Por que a gente não vai falar de outros adornos? Porque os outros adornos mais convencionais, eles já fazem parte da nossa discussão. Tire as joias, tire a prótese dentária, isso já é comum, esse cuidado. Então a gente vai para os adornos que são mais modernos, digamos assim. Então vamos começar falando das próteses e extensões capilares, que podem ter diversos tamanhos. Os fins das próteses são normalmente relacionados à estética e podem ter diversas composições, desde o material natural humano até a composição sintética. E é exatamente aí que está a nossa dificuldade de lidar com os diversos tipos de materiais. E um outro ponto bastante importante é que nem toda prótese ela tem um aspecto evidente. Então a gente precisa questionar de forma ativa todos os pacientes se eles apresentam algum tipo de extensão capilar ou prótese capilar, para que a gente possa orientá-lo no pré-operatório. Por que eu falo de diversos tipos? Porque além do próprio material do cabelo, que eu já citei, que pode ser natural ou sintético, existe também os materiais que vão prender esse tipo de material no couro cabeludo ou no próprio cabelo da paciente. Então, a fixação pode ser feita com presilhas metálicas, pode ser feita, com, por exemplo, com fitas adesivas ou uma costura na própria base do cabelo. E esses materiais, como a gente já pode ver de forma básica, aí são materiais diferentes. E aí, o que a gente de fato tem que fazer? Outros materiais, como microesferas e anéis metálicos, também têm sido utilizados para fixar essa extensão capilar nas pessoas que as usam. E cola principalmente para conectar o cabelo
que não é da pessoa, original da pessoa, com um pedacinho do cabelo que é original da pessoa. Então, são vários materiais diferentes. Por que a nossa preocupação, basicamente, nesse tipo de adorno? Porque já existe já na literatura, algumas complicações que são citadas. Uma delas, a úlcera por pressão, porque esse tipo de material, em contato durante muito tempo com uma estrutura sólida, pode gerar, por exemplo, uma úlcera como essa na região do couro cabeludo. E por consequência da úlcera já tratada, você pode acabar gerando, por exemplo, uma alopécia no paciente. Isso tudo por pressão. Contato, por exemplo, direto com a maca durante muito tempo. Um paciente anestesiado, sob anestesia geral, 10, 12, 15 horas, é um paciente que pode estar mais sujeito a esse tipo de complicação do que um outro paciente que fica ali 1 hora, por exemplo, no procedimento cirúrgico. Uma outra preocupação são os componentes metálicos utilizados para a fixação desse tipo de material. Esse componente metálico, por exemplo, numa ressonância magnética, pode não só gerar um prejuízo na qualidade do exame, como também pode gerar, por exemplo, uma tração magnética ou até mesmo uma queimadura do paciente. Essa atração magnética, a gente sabe que a máquina ela tem uma atração por material ferromagnético e, consequentemente, não é porque está preso no cabelo que aquilo não vai ser puxado. E isso pode gerar uma lesão no paciente. Existe também a possibilidade de queimadura, porque aquele componente metálico mais um cabelo sintético que seja, porventura, altamente inflamável, pode gerar uma queimadura. Então, a gente tem o eletrocautério, que gera um arco voltaico, e que se o paciente tem no seu cabelo um componente metálico, essa base metálica ali do aplique pode gerar uma queimadura no couro cabeludo. E se o paciente tem lá um cabelo sintético altamente inflamável, essa queimadura pode se ampliar, como mostra nessas imagens aqui de pacientes que sofreram queimaduras grandes e extensas por causa desse tipo de material. As colas utilizadas para fixação, elas não são muito bem detalhadas em termos de complicações. As fitas adesivas também. E se a gente for além, a gente poderia falar até do látex, porque algumas fitas adesivas contêm látex, algumas colas que fixam esse tipo de material também contêm látex. Então, além da queimadura, né, além do material ser inflamável, a gente pode, por exemplo, precipitar uma anafilaxia num paciente por uma superexposição a látex, além do que ele já está no cabelo, o material que a gente utiliza na nossa sala. Então, existem várias complicações associadas aí ao uso desse tipo de material. Então, se a gente puder orientar o anestesiologista, a gente pode seguir esse roteiro aqui, que primeiro é incluir questões sobre o uso do aplique, sobre o uso da prótese capilar durante a avaliação pré-anestésica. Então, tem que ser um item de questionamento. Não pode ser um item subjetivo, ele tem que estar lá, um tópico, para que o anestesista não deixe de perguntar. Conscientizar também o paciente sobre os riscos, porque o paciente não só tem o dever de saber o que usa no cabelo, mas ele também tem o direito de ser informado pela equipe que o está avaliando sobre as possíveis complicações que o material que ele tem no seu couro cabeludo pode gerar. No caso da ressonância magnética, por exemplo, a gente faz sempre um checklist antes, né, para os pacientes. Nesse momento, deve existir a informação ao paciente, além do questionamento sobre esses tipos de materiais. E caso os adornos, por exemplo, não possam ser retirados em tempo hábil, a gente pode estar diante de uma cirurgia de emergência. Um paciente sofreu um trauma grave, sofreu um ferimento por arma de fogo, está desacordado e a gente não tem como retirar esses adornos
particularmente falando das próteses capilares, a gente tem que seguir algumas recomendações. Primeiro, colocar os coxins de proteção na região occipital para evitar essas possíveis úlceras de pressão que podem ser geradas pelo contato duradouro. Preferir sempre o bisturi bipolar, porque diminui a possibilidade de uma corrente elétrica próximo dessa região. E caso se você utilize o bisturi monopolar, a placa ela deve ficar próxima ao sítio cirúrgico. De preferência, esse sítio cirúrgico seja mais distante da região capilar. Agora, se o procedimento cirúrgico for próximo à região do aplique, como o material pode ser, por exemplo, inflamável, a gente tem que utilizar uma FO2, uma fração inspirada de oxigênio, menor do que 25%. Isso reduz as chances de uma queimadura, porque imagina, um material inflamável, oxigênio por perto e o cautério pode realmente gerar um incêndio ali naquela região. Exame da região occipital em intervalos regulares, porque a gente precisa sempre estar checando se existe, por exemplo, aquela compressão de uma mesma região. Então, mudar a posição da cabeça diversas vezes para poder evitar esse tipo de complicação. Agora a gente vai falar dos cílios artificiais. Também é uma febre, principalmente aqui no nosso país, Latinoamérica, né, de uma forma geral. E assim como as próteses capilares e as extensões capilares, os cílios, eles têm diversos modelos, eles têm diversos tamanhos, né? E podem ser compostos de materiais ali, sintéticos, de seda, de materiais de um próprio animal. E aqui a gente consegue visualizar a imagem de volumes diferentes, tamanhos diferentes, num próprio indivíduo, o tamanho mais clássico, o tamanho mais volumoso, enfim, tem diversificação aí de tamanho de cílios artificiais. E a fixação, que normalmente o problema Fabrício, não é... licença. Oi? Eu acho que está com algum problema no seu microfone, porque está dando alguma interferência, como se estivesse encostando em alguma coisa. E agora, melhorou? Melhorou. Fale agora. Alô, alô, tá ouvindo? Agora sim, agora melhorou. Obrigada. Pronto, eu vou tentar segurar ele aqui para frente. Então, os cílios artificiais, eles têm problema não só pelo material deles, mas pela fixação desse cílio na paciente. Porque a fixação pode ser feita por cola, mas também existem cílios magnéticos, onde existem ímãs que são colocados embaixo e em cima para fixação desse material. E tanto a cola quanto os ímãs pode gerar ali complicações nos nossos pacientes, como, por exemplo, blefarite, trauma mecânico direto ou a própria lagoftalmia, que é quando o paciente, pelo próprio cílio artificial, não consegue fechar o olho completamente. Isso pode, por exemplo, gerar uma úlcera de córnea durante um sono mais prolongado, durante a anestesia geral do nosso paciente. E o próprio material pode gerar quadros inflamatórios e infecciosos, além de o próprio cílio artificial virar para dentro e machucar o olho, como é mostrado aqui nessa imagem. Se o cabelo poderia gerar um incêndio, os cílios também podem. A gente tem que ter diversos cuidados. Então, existem relatos na literatura de queimadura dessa região por causa do contato do cautério com cílio e com oxigênio. Então, fonte de oxigênio próxima do cílio e, consequentemente, da área cirúrgica. Procedimentos cirúrgicos faciais ou oftalmológicos. O uso do próprio cautério, mais um material sintético do próprio cílio, você está colocando tudo que aumenta esse risco de incêndio nos pacientes. Aqui a gente tem algumas imagens, também retiradas de alguns artigos, que mostra exatamente como o cílio
ele pode, por exemplo, ser puxado numa ressonância magnética. Então, aqueles cílios magnéticos podem gerar queimaduras, mas eles podem ser retirados, puxados pela própria máquina. Eu vou ver se esse vídeo vai funcionar. Opa, acho que não entrou aqui para vocês. Pronto, aqui é uma máquina de ressonância. Colocaram uma cabeça de um manequim com os cílios com esses ímãs. A cabeça do manequim, ela vai simular a entrada no aparelho. Desculpe, eu que apertei sem querer. Vai simular a entrada ali no aparelho e vocês vão ver como os cílios eles podem ser puxados durante o uso numa máquina de ressonância. Rapidinho. Bem, deu para entender bem o que ele pode provocar na nossa paciente. Então, nesse quesito, existem orientações que eu coloco aqui aos anestesiologistas, mas essas orientações podem se estender a toda a equipe de cuidado e de pré-atendimento do paciente, onde a gente inclui questões sobre o uso de cílios e, como eu disse, questões objetivas, para que a gente possa visualizar e não esquecer de perguntar, tá bom? E conscientizar sempre os pacientes sobre todos esses riscos. Lembrando que é ideal que os cílios artificiais sejam removidos antes da internação, até como também a prótese capilar. É mais seguro para o paciente, menos desfechos negativos. No caso da ressonância magnética, não seria diferente. É importante perguntar durante a avaliação e retirar o dispositivo, o cílio, antes do exame, né? Para não ter lesões. Quando não for possível retirar os cílios artificiais, e aí a gente fala mais da parte cirúrgica, a gente primeiro avalia se o paciente consegue fechar os olhos completamente em repouso, porque às vezes o cílio artificial não consegue, não permite. Usar bastante gel lubrificante ocular durante a cirurgia para evitar o ressecamento corneano e a possibilidade de úlcera. Fixar as pálpebras fechadas, e aí a gente pode colocar uma gaze, um curativo transparente para poder não grudar ali nos cílios, esse material que é adesivado não colar no cílio, até para nós mesmos não fazermos esse tipo de avulsão, mas ao mesmo tempo conseguir proteger e não deixar a córnea desse paciente exposta, tá bom? E as verificações ali regulares. Quando não vai ser possível remover? Como naquelas situações de emergência, onde a gente ou faz a cirurgia ou o paciente pode ir a óbito, por exemplo. Então, às vezes, a gente não vai ter tempo hábil para fazer esse tipo de remoção com cuidado, sem inclusive machucar o paciente. E sempre está checando a fixação palpebral, porque ela pode soltar aqueles cílios artificiais mais volumosos, principalmente, eles até impedem que o adesivo consiga ficar durante muito tempo, porque ele faz uma pressão para a retirada. O outro tópico são as unhas artificiais. E essas unhas que levaram a essa aula, por exemplo, essas unhas que levaram as discussões aí no país, porque as técnicas de alongamento estético de unha utilizam também muitos materiais, desde porcelana, gel, fibra de seda, fibra de vidro, com tamanhos diferentes, com camadas diferentes e geralmente fixadas com colas que são semi-permanentes para ficar um tempo considerável, ou são fixadas com o próprio material que compuseram aquele tipo de unha artificial. E as implicações anestésicas. Não é novidade que as unhas, principalmente se elas forem pintadas de cores mais escuras, elas interferem, por exemplo, na oximetria de pulso. Isso já se sabia, não seria diferente com as unhas em gel,
que, além de poderem ter cores mais escuras, elas ficam ali sobre as unhas convencionais, então acaba sendo uma resistência a mais. Mas focando principalmente nas cores, quando a gente está aqui, o que os trabalhos têm mostrado é que cores como azul escuro, roxo, preto, aumenta a chance de o oxímetro não funcionar de forma adequada por causa da interferência, devido à técnica de captação da informação sobre a oximetria de pulso. Se a gente associar isso a um oxímetro de menor qualidade, há uma variação ainda maior de interferência, como por exemplo, se você pega uma unha da cor preta no oxímetro Philips, a possibilidade desse oxímetro não funcionar tão bem chega a 17%, bastante alta. Mas não é só o oxímetro da Philips, o oxímetro Siemens também tem estudos já mostrando uma variação, só que bem menor e com várias cores diferentes e também com unhas artificiais, que é o foco aqui da nossa apresentação. Existem orientações que devem ser dadas aos profissionais também. Nesses casos, a gente questiona sobre o alongamento de unha, a gente conscientiza o paciente sobre o risco, e quando a gente conscientiza ele sobre o risco, o propósito sempre é retirar o material pré-operatoriamente. E se a retirada não for possível dessas unhas, existem algumas sugestões e alternativas, principalmente naquelas condições de emergência, como, por exemplo, mudar a posição, rotacionando o oxímetro, para que não atrapalhe ali a monitorização. Nem sempre dá tão certo, mas é uma alternativa, até porque o oxímetro não foi feito para ser utilizado assim. Ou mudar o sítio para monitoramento, como ir para o lobo da orelha ou nariz, reforçando o que? Esse tipo de oxímetro, por exemplo, aqui, ó, ele não foi feito para ficar na orelha, ele foi feito para colocar no dedo. Então pode machucar a orelha da paciente. Existem oxímetros específicos para cada área citada, como por exemplo, orelha, nariz, a mão, a testa, mas são oxímetros específicos para isso. Se houver a disponibilidade de outros modelos, pode ser uma alternativa interessante para essas situações. Piercings, joias permanentes e modificações corporais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, né? De forma rápida. Os piercings são esses tipos de adereços que geralmente são metálicos, que também são utilizados como adornos e através de uma perfuração do tecido do indivíduo, né, do paciente, eles ficam fixos ali naquela região, mas podem ser retirados em algumas circunstâncias. As joias permanentes são peças de joalheria mesmo, que elas vão ser soldadas para ficarem naquela parte do corpo. E você não consegue remover sem usar uma ferramenta, por exemplo, para retirar ou para destruir essa joia permanente. Tem muita gente que usa, de fato. Além daquelas modificações corporais. Tem pacientes que têm implantes subcutâneos com o propósito de modificar o relevo ali da pele, como expressão artística, e isso também deve ser questionado aos pacientes. Nesses casos, a grande preocupação é a condução de corrente elétrica, porque a gente não sabe o quão aquele material vai gerar uma queimadura naquele paciente por uma condução elétrica naquela região. As cirurgias, de uma forma geral, utilizam o eletrocautério, e se a gente tem implantes metálicos, é interessante que esses implantes metálicos, se pudessem ser retirados, fossem retirados para evitar ali uma possível queimadura elétrica gerada pelo cautério próximo daquela região. Existem estudos em animais em que, se há uma distância daquele implante metálico da região onde está sendo utilizado o cautério em animais, tá, pessoal? De 5 a 10 milímetros, não demonstrou queimaduras, mas isso não foi feito em humanos, não existe a proporcionalidade aí desse cálculo, tá bom? E se a gente for falar, por exemplo, de
piercing numa cavidade oral ou nasal. Existe risco de avulsão, por exemplo, desse implante durante uma intubação? Existe a possibilidade de sangrar durante a manipulação da via aérea, se você topar nessa região, machucar e começar a sangrar. Então, por isso que a retirada desse piercing de forma eletiva é o ideal. Os piercings próximo da cirurgia também podem aumentar risco de infecção nesse período perioperatório. Os piercings e os implantes metálicos, eles não combinam com máquina de ressonância, assim como aconteceu com os cílios ali, poderia acontecer com esses tipos de materiais. Uma avulsão importante do implante e uma lesão gravíssima no paciente, como, por exemplo, aconteceu com essa paciente pediátrica que estava entubada. Ela foi submetida a um exame de ressonância magnética. A imagem mostrou já uma... A ressonância era necessária, porque existiria uma possível ressecção do tumor, e houve uma imagem de susceptibilidade magnética à direita ali no crânio, e foi detectado um brinco na paciente que estava praticamente incrustado ali, nunca tinha sido retirado, e aquele brinco foi detectado durante o exame de ressonância, que poderia ser extremamente grave para essa paciente. Todos os piercings devem ser removidos antes do procedimento cirúrgico, eles não devem ser mantidos. Se o paciente se recusar, a gente precisa informar os riscos, existe termo de responsabilidade que esse paciente ele precisa ler, se informar, tirar dúvidas, inclusive, e assinar. Mas o ideal é que esse tipo de material seja removido. Se não tem possibilidade de retirar o implante, se não tem possibilidade de retirar o piercing e essa cirurgia não possa ser adiada, use bisturi bipolar, ou no caso do bisturi monopolar, você colocar a placa de aterramento o mais próximo possível do sítio cirúrgico. Os pacientes podem ter receio de quando retiram o piercing, eles perderem o pertuito do piercing. E existem materiais plásticos que podem ser utilizados para que você possa manter o trajeto, como a haste de suave, como um próprio fragmento de um catéter intravenoso, que podem manter ali aquele pertuito, para que ele não perca aquele orifício. Todas essas informações, além das referências com relatos de casos citados anteriormente, a gente tirou da nota técnica sobre adornos da Sociedade Brasileira de Anestesia de 2024, então bem recente, além dessa publicação da JAMA de 2022. Obrigado, pessoal, pela atenção e é isso. Deixa eu voltar aqui. Boa noite. Aqui é a Jordana que está falando. Eu queria agradecer, Fabrício, pela aula maravilhosa, certo? Foi de super relevância, porque é um dos assuntos mais abordados, né, atualmente no centro cirúrgico, devido a ser algo que está bem alta e nossos pacientes cada vez mais estão tendo essa questão de utilização desses adornos estéticos. Exatamente. E não é só no Primavera, a gente no Brasil todo, sabe, Jordana? Está acontecendo isso, a gente já tem publicações nacionais com queimadura de paciente, em face principalmente, por causa dos cílios. Então tem que ser discutido e mais que discutido, né? Já tem que ser colocado em prática, né? Para evitar ali complicações, uma vez que a gente defende muito a segurança do paciente em todos os seus sentidos, né? Eu agradeço também pela aula, viu, Fabrício? Posso perguntar, Madeleine? Eu não vou poder abrir a câmera aqui, que eu estou em estado deplorável. Pode, Madeleine, tranquilo. Primeiro, amei. Infelizmente, eu não consegui entrar no horário, porque eu estava num compromisso, mas estava ansiosa, inclusive, para que você falasse desse assunto, né? Pena que a gente não fala sempre com os colegas. Muita gente ainda desinformada sobre isso, mas a gente tem realmente visto acidentes, queimaduras, coisas muito graves acontecendo, né? Especialmente quando a gente trabalha em serviços de urgência e emergência, como lá no USE,
em que muitas vezes ou não tem a informação de que aquele paciente possui, né, aquele tipo de adorno, ou mesmo quando não é possível uma providência para retirada, e a gente lá da plástica, inclusive, tem tido acesso a algumas situações, como queimadura de pálpebra, em paciente que chega lá, enfim, é encontrado desacordado, AVC e uma série de outras situações que aparecem. Eu, na verdade, Fabrício, queria saber, não sei se você falou e atrasada eu não ouvi, mas eu tenho duas dúvidas, que seriam a questão dos aparelhos ortodônticos e das lentes de contato. Você chegou a ver alguma coisa a respeito disso ou falou? Se falou, desculpa, tá? Que eu entrei atrasada. Perfeito. Aparelho ortodôntico pode ficar tranquila nesse sentido. Uhum. Não é proibitivo. Se o aparelho ortodôntico for fixo, não tem problema nenhum de ser utilizado. Lógico que você tem que ter os cuidados, porque, querendo ou não, o aparelho ortodôntico pode machucar uma gengiva, você tem que posicionar bem esse paciente. Durante uma intubação, ter cuidado para não permitir que o lábio fique preso com o aparelho ortodôntico. Esses cuidados padrão, mas não precisa ser retirado para cirurgia, não. Os materiais hoje, eles são cada vez de melhor qualidade e sem nenhuma consequência negativa relacionada às que eu falei aqui. Quanto às lentes de contato, você está falando das dos dentes ou as lentes de contato do olho? Oculares. As lentes de contato oculares, no começo da aula eu falei que eu não trouxe para cá os temas que já são recorrentes dentro de adornos, mas as lentes de contato elas devem ser retiradas no pré-op. Elas não podem ficar, mas por causa do ressecamento mesmo. E aí esse ressecamento do olho, ela pode inclusive ficar presa para retirar depois. Você pode gerar alguma lesão ocular no paciente. Então não pode usar. No caso de pequenos procedimentos com anestesia local, com uso de bisturi elétrico, não teria contraindicação. Não, nesse sentido não teria. Mas como eu disse, toda pequena cirurgia com anestesia local pode culminar numa complicação, né? É verdade. Então, o paciente pode ser entubado de emergência porque teve uma intoxicação por anestésico local. Uhum. Né? É mais interessante que ele tire antes, porque a última coisa que você vai lembrar vai ser a lente de contato dele, né? Naquela circunstância, entendeu? Você perguntou mais alguma coisa? Acho que não, é isso. Era aparelhos ortodônticos e as lentes de contato. Perfeito. Oculares, beleza. né? Uhum, beleza. Eu também queria agradecer a Larissa. Realmente é um problema que já vinha acontecendo lá no centro cirúrgico, alguns questionamentos, e como a gente não teve, né, não obteve um parecer oficial pelos fabricantes do aparelho, né, a gente justamente precisaria estruturar bem, né, o embasamento teórico da minha equipe, principalmente, para poder tanto contra-argumentar com o paciente como com a equipe médica, né? E aí, algo que a gente tem como missão, baseado nisso, né, é fortalecer nossas orientações pré-operatórias, tanto da enfermagem como da equipe médica, né, para que evite que o paciente chegue no centro cirúrgico com esse problema, como a gente já enfrenta, né, em determinadas situações. Esse momento foi muito enriquecedor. Infelizmente, a gente não conseguiu uma adesão tão grande, mas como está sendo gravado, eu acredito que vai ser muito importante para a gente poder disseminar esse conhecimento, Fabrício, e poder conscientizar cada vez mais as pessoas para olhar, né, para o paciente, né, porque muitas vezes a gente fica mais preocupado com a cirurgia em si e não observa todo o conteúdo total do paciente, né, no quesito assistencial. Eu já também evidenciei algumas queimaduras, não foi no Hospital Primavera em si, mas eu já tive uma queimadura justamente, não foi por adornos, mas foi por poça, né, de clorexidina, e aí muitas vezes, por mais que não tenha nenhum adorno, né,